Salve, salve meus amigos, chegamos para o último review da temporada 2022-2023. Eu sou o Caiolas e cara, deixa o like nesse vídeo, você tá convidado a se inscrever aqui no meu canal se você curte Premier League, aqui é o lugar, demorou? Não saia daqui e maratone as outras reviews da temporada que eu fiz dos outros clubes. O tema do vídeo de hoje é o Tottenham, né? O único time que faltava, Tottenham Hotspur, do norte de Londres. E cara, que temporada ruim, decepcionante deste Tottenham. Se esperava muito no começo da temporada, porque o Tottenham vinha de uma conquista de vaga na UEFA Champions League contra o seu maior rival, o Arsenal, e tinha se reforçado muito bem na janela de transferências, a gente já vai falar sobre isso, e tinha o comando de Antonio Conte, o técnico italiano especialista em títulos, especialista em conquista. Pode não ser o futebol mais bonito do mundo, nós vamos falar sobre isso também, mas quando o assunto é vencer, ganhar, conquistar, o Antonio Conte entende. Esperava-se um título do Tottenham que não vinha há mais de 14 anos, desde a temporada 2008. Esperava-se do Tottenham vaga na próxima UEFA Champions League ou talvez brigar pelo título junto a Manchester City e Liverpool, que eram os favoritos. Esperava-se do Tottenham uma grande temporada de seus craques, Harry Kane, Heung-min Son e também dos reforços. Vamos começar com a janela de transferências, né? O Tottenham trouxe bons nomes para o seu time. Na verdade, fez uma boa limpa no elenco. Alguns jogadores que não estavam rendendo foram emprestados, saíram do Tottenham. E alguns novos jogadores chegaram, e foi uma boa janela, né? As chegadas contaram aí com Perisic, o croata muito experiente, que já tinha jogado com o Conte na Inter e dado certo. O goleiro Foster, muito mais para ser reserva, mas é um bom goleiro experiente. Bissouma, um dos destaques do Brighton, né, que é um time muito bom na Premier League. O zagueiro Lenglet, que já tinha tido boas temporadas pelo Barcelona, chegava para reforçar o setor defensivo. O lateral direito Jed Spence, que veio do Nottingham Forest, um jovem com muito potencial. E a melhor contratação, a maior contratação, a que mais se esperava, o brasileiro atacante Richarlison, que chegava do Everton por 60 milhões de libras. E o time tinha se desfeito de alguns nomes como Ndombele, Reguilhon, Lo Celso, Bergwijn, Harry Winks, Doherty, vários jogadores que tinham chegado em temporadas anteriores, mas não tinham rendido nos Spurs. E cara, o Tottenham até começou a temporada bem. Vitória na primeira rodada, goleada na primeira rodada em casa. E loucura, o Tottenham liderou a Premier League na rodada 1. Durante a primeira semana de Premier League, o líder foi o Tottenham Hotspur. Acredite se quiser, né? Tem aí o print, para não dizer que eu tô mentindo. Tottenham como líder da Premier League na primeira rodada da temporada. Na rodada 2, o Tottenham teve um clássico contra o Chelsea, aquele famoso clássico em que o Antonio Conte e o Thomas Tuchel se encararam depois do final do jogo no aperto de mão, e o Tottenham chegou a ficar 2 vezes atrás no placar. O Chelsea foi melhor durante boa parte do jogo, mas o Tottenham mostrou brio, mostrou força, mostrou casca grossa e buscou 2 empates, um deles já no final da partida, uma comemoração muito emocionante da torcida com os jogadores, e ali parecia que esse Tottenham ia corresponder às expectativas, ia ser um time que ia brigar muito bem por pelo menos vaga no top 4. E essa expectativa se confirma nas rodadas seguintes, quando o Tottenham vence 4 dos 5 jogos, com um empate. Então veja só que nas primeiras 7 rodadas o Tottenham teve 2 empates e 5 vitórias. Era um time que estava figurando na parte de cima da tabela, era o terceiro colocado com 17 pontos, mas tinha um pequeno problema. Esse Tottenham vencia, mas não convencia. O futebol não era brilhante, o futebol era pragmático e vários jogadores estavam abaixo do esperado. Dentre eles, Heung-min Son, um dos principais nomes dessa equipe. Também a zaga como um todo estava sofrendo gol constantemente, apenas 2 clean sheets nessas 7 primeiras rodadas. Os jogadores que correspondiam eram, obviamente, Harry Kane, que foi mais uma vez incrível, e os 2 volantes, Højbjerg e Bentancur, que conseguiam dar uma boa sustentação para o meio de campo. Mas a zaga não estava tão bem e outros jogadores de ataque também estavam devendo. O brasileiro Richarlison, por exemplo, não estava conseguindo se firmar, estava tendo problemas de adaptação, não sabia muito bem qual posição jogar. Foi na 8ª rodada que o time começou a cair, no North London Derby contra o Arsenal, valendo a liderança da Premier League. O Tottenham foi dominado. Apenas durante 15 minutos o Tottenham
dá pra dizer que foi melhor no jogo. Todos os outros momentos foram totalmente do Arsenal. E os Spurs foram vencidos por 3-1, que poderia ter sido até mais. O Arsenal foi bem dominante na maior parte do jogo. E ali o time começa a tropeçar. Chega a ter uma boa resposta, vencendo os 2 jogos seguintes contra Brighton e Everton, mas nos 5 outros jogos, o time vence apenas 2 partidas. E são contra adversários muito fracos, Bournemouth e Leeds, 2 que brigavam contra o rebaixamento. Perdeu nessa sequência para Liverpool, perdeu para Manchester United e perdeu para Newcastle. O que fica evidente, o Tottenham sofria para vencer dos pequenos, mas quando enfrentava times melhor organizados, mais fortes, com poderio ofensivo, acabava perdendo, acabava não conseguindo vencer. É o caso aí do Liverpool, United e Newcastle. Chega para a pausa para a Copa na 4ª colocação. E não é só a Premier League que não estava indo tão bem. A gente pode falar, né? O time está em 4º, não está indo tão mal assim, e realmente não estava. Se esperava mais, principalmente dentro de campo. Mas olhando a tabela, o time até que não ia tão mal. Mas as outras competições estavam meio que acompanhando. Na Carabao Cup, o Tottenham foi eliminado logo na primeira rodada para o Nottingham Forest, que era recém-promovido da Premier League. E na UEFA Champions League, o time caiu num grupo complicado, muito equilibrado, com Frankfurt, Olympique de Marseille e Sporting de Portugal. O time estreou com vitória, mas depois perdeu na rodada seguinte e conseguiu se recuperar. Mas foi só na última rodada que o Tottenham conseguiu garantir a classificação. Um gol do Højbjerg aos 95 minutos garantiu a primeira colocação do grupo para os Spurs. E assim, o time passou para a próxima fase. Eu tinha dito sobre o Richarlison, né? Ele estava tendo dificuldades de adaptação e realmente até a pausa para a Copa do Mundo o Richarlison tinha ido muito mal pelo Tottenham. Ele tinha feito gols apenas na estreia da Champions. Ele fez 2 gols contra o Olympique de Marseille. Na Premier League ele não conseguia performar, não tinha balançado as redes em nenhum jogo até então. Richarlison teve muitos problemas de adaptação. E o futebol do Antônio Conte, que a gente tinha dito que é extremamente pragmático, estava se mostrando exatamente assim. Fora o fato de que outros jogadores que tinham sido contratados não estavam conseguindo render. O Spence, jovem lateral, não estava tendo espaço. O Lenglet estava falhando muito na zaga. O Bissouma não tinha conseguido entrar na equipe. O Perisic não sabia muito bem qual a posição, se ele jogava pela ala, se ele jogava como ponta na linha ofensiva. Muito porque Heung-min-son, Kulusevski também não estavam rendendo. O time dependia muito da espinha dorsal de Bentancur, Højbjerg e Harry Kane. Quando eles estavam inspirados, às vezes conseguia vencer. Quando eles estavam bem marcados, o Tottenham, infelizmente, não rendia. Já que falei sobre a UEFA Champions League, foi rápida a participação do Tottenham no mata-mata. O sorteio colocou na frente dos Spurs o Milan, um time multicampeão e que estava se recuperando, está em recuperação, né, no cenário europeu. O primeiro jogo em Milão foi 1-0 para o time italiano e na volta no Tottenham Hotspur Stadium o placar não saiu do 0 e o Tottenham foi extremamente criticado, porque o time precisava fazer gol, mas não conseguia se impor, não conseguiu pôr pressão no Milan, que se defendeu muito bem e acabou levando 0-0. O Tottenham foi extremamente melancólico e o Antônio Conte foi, obviamente, muito criticado por isso. E aqui fica um parênteses de opinião minha, né? Eu acho o Antônio Conte realmente um técnico muito vencedor, especialista em vencer. Mas, cara, o futebol que ele coloca para os times dele realmente não me agrada, né? É um futebol muito pragmático, muito resultadista. E às vezes, em algumas ligas, como a Premier League, se você não tem uma inspiração muito grande dos seus jogadores para esse estilo de jogo, como é o caso do Tottenham, né, que estava com vários jogadores em má fase, o resultado não vem. Então o time estava extremamente imprevisível. A gente nunca sabia o que esperar do Tottenham. Ele podia jogar contra o último colocado e tomar uma goleada. Ele podia jogar contra o líder, mas vencer. Era extremamente imprevisível. Além da UEFA Champions League, a volta da Copa também não foi boa na Premier League. Eu falei que o time era extremamente inconstante e imprevisível e foi exatamente isso que aconteceu. O time era capaz, por exemplo, de perder os jogos em casa para o Aston Villa e para o Arsenal no clássico, mas vencia um jogo difícil fora de casa contra o Crystal Palace por 4-0. Depois chegava a abrir 2-0 contra o Manchester City fora
e no segundo tempo tomava a virada por 4-2. 2 semanas depois, esse jogo aconteceu novamente, só que agora na casa dos Spurs. E você podia imaginar, né? Pô, esse Tottenham tomou 4-2 do City fora, vai perder de novo. E não, o time vencia. Então a imprevisibilidade era a principal característica dos Spurs. O time do Antônio Conte não conseguia manter um padrão de jogo, um padrão de desempenho, e começaram a surgir então rumores de uma possível saída do Antônio Conte. Ele começou a ser muito pressionado pela torcida, porque ele não estava tirando o melhor dos jogadores. Mas, cara, quem diria, né? Se tava ruim com o Conte, estaria muito pior sem ele. Vem a famigerada 28ª rodada da Premier League. Naquele momento, o Tottenham brigava por vaga na Champions. Aos trancos e barrancos, sendo totalmente imprevisível, o time ainda lutava com um pouquinho menos de vantagem do que os adversários, mas lutava por vaga na próxima UEFA Champions League. Mas na 28ª rodada, o Tottenham foi visitar o Lanterna, Southampton, e estava vencendo o jogo por 3-1 e tomou o empate nos acréscimos. Nos últimos minutos, o gol de empate por 3-3 veio. E era pausa para a data FIFA, e o Antônio Conte quis aproveitar essa pausa para, cara, jogar simplesmente tudo no ventilador. A entrevista pós-jogo do Antônio Conte foi extremamente polêmica. E ele basicamente disse que a culpa de tudo aquilo ali não era dele. A culpa era principalmente da diretoria e a culpa era dos jogadores. O Antônio Conte chegou a dizer, cara, grandes técnicos como Mourinho, Pochettino passaram por aqui e não ganharam títulos. Por que vocês estão me cobrando? Por onde eu passei, eu ganhei títulos. Esses jogadores estão acomodados, eles não querem sofrer pressão, eles não sabem lidar com pressão. Essa diretoria é a grande culpada. Cara, o Conte jogou tudo no ventilador. E ali escancarou um enorme problema. A comissão técnica não estava tendo uma boa relação, nem com os jogadores, nem com a diretoria. Tava muito difícil de tudo aquilo acontecer. E óbvio, isso estava refletindo no campo. O Antônio Conte aproveitou para jogar tudo no ventilador e, obviamente, foi demitido. A relação estava completamente insustentável. Mas como eu disse, se estava ruim com o Conte, estava pior sem ele. Nos 28 jogos que o Conte dirigiu o Tottenham na Premier League, ele conseguiu 15 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Realmente imprevisível e inconstante, mas ainda brigava por vaga em UEFA Champions League. Quem assumiu o lugar do Antônio Conte foi o auxiliar dele. E aqui uma enorme burrada da diretoria do Tottenham. Como que você demite um treinador, mas deixa em seu lugar o auxiliar dele? Cara, isso pra mim não fez o menor sentido. Christian Stellini assumiu comando, a comissão técnica dos Spurs naquele momento. Ele ficou apenas um mês no cargo. Nesse um mês foram 4 partidas, sendo uma vitória, um empate e 2 derrotas. Uma dessas derrotas foi acachapante, humilhante. Foi o famoso 6-1 que o Tottenham tomou do Newcastle United. Com 24 minutos já estava 5-0 para o Newcastle. Aquele jogo foi extremamente humilhante, a torcida do Tottenham com certeza sentiu muita vergonha, os jogadores sentiram vergonha, tanto que pagaram os ingressos e a viagem dos torcedores que foram a Newcastle acompanhar a partida. E o Stellini foi demitido logo na saída de campo. Ele não resistiu no cargo, ficou apenas um mês, 4 joguinhos. Em seu lugar, assumiu Ryan Mason, que tinha sido jogador do Tottenham e era treinador das categorias de base e tinha uma posição já em comissão técnica no clube. Mas o Mason também não conseguiu ter um bom desempenho. Ele teve 6 partidas até o fim da Premier League e nessas 6 partidas, 3 derrotas, 2 vitórias e um empate. É bem verdade que a tabela não foi muito legal com o Mason. Nas 2 primeiras partidas, assim que ele assumiu, teve Manchester United em casa e Liverpool fora. E mesmo que o Tottenham não tivesse vencido nenhuma dessas partidas, empatou com o United e perdeu para o Liverpool, mostrou reação. Estava perdendo de 2-0 para o time de Manchester e conseguiu o empate por 2-2. E depois, em Liverpool, em Anfield, um jogo que é sempre muito difícil, o time mostrou força e nos acréscimos fez o gol do empate em 3-3, mas no lance seguinte tomou o 4-3.
Fica aqui o registro, foi o primeiro gol nesse jogo em Anfield do Richarlison, com a camisa do Tottenham. Pois é, não era o Conte, não era o Stellini, não era o Ryan Mason, era o próprio Richarlison que estava com dificuldades em se encaixar no clube, em se encaixar no time, em combinar da melhor forma com os companheiros. Ele fez apenas este gol durante todo o campeonato, durante toda a Premier League, um cara que custou 60 milhões de libras e botou uma enorme expectativa. O fim da temporada foi extremamente melancólico. Tottenham, infelizmente, não atingiu seu objetivo, não brigou por título, obviamente, mas também não brigou por UEFA Champions League. O time terminou a 38ª rodada na 8ª colocação, atrás de clubes como Aston Villa e Brighton, que são boas equipes, mas têm um investimento e uma expectativa muito menor do que o Tottenham. 8º lugar no campeonato, cara, é muito baixo. Não garante vaga em nenhuma competição europeia. O Tottenham não vai disputar nenhuma competição europeia agora em 23-24. Ficou fora até da Conference. Em temporadas passadas, quando o Tottenham tinha ido mal, pelo menos havia se classificado para a Conference League. E dessa vez, nem isso. Mas nem tudo é terra arrasada nos Spurs. O atacante Harry Kane fez uma excelente temporada com 30 gols marcados. A temporada mais artilheira dele pelo Tottenham na Premier League tinha também sido de 30 gols. E se não fosse o Cometa Haaland, ele seria tranquilamente o artilheiro da edição. O Kane bateu alguns recordes, se tornou o maior artilheiro da história do clube. O fato do Tottenham não ter se classificado para nenhuma competição europeia põe em risco o futuro dele no clube, né? A gente não sabe o que esperar, a janela ainda está aberta para a temporada 23-24 e pode ser que ele saia do Tottenham Hotspur. Bom, meus amigos, é isso. Esse foi o review da temporada do Tottenham Hotspur. Espero que você tenha gostado. Como eu falei, deixa seu like aqui no canal, se inscreve, me siga em todas as redes sociais, tá bom? Valeu! É nóis!